Meus irmãos, com a ajuda de Deus, nós queremos compartilhar com os irmãos esta noite algumas revelações da palavra. Nós temos falado que os milagres da Bíblia são pedagógicos, são milagres reais, são fatos que ocorreram no tempo e no espaço, mas que cada um deles tem uma pedagogia, tem um ensinamento. O apóstolo São Paulo, ele explica isso lá em 1 Coríntios 10, quando ele diz: tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Tem um ensinamento, tem uma lição espiritual, uma lição moral, uma lição de vida, uma revelação de Deus. E Deus tem preparado nós estudarmos sobre o ministério de Eliseu. O que é que acontece quando as porções de Deus, as porções dobradas estão acontecendo? E as lições. Nós queremos hoje, até a última terça, nós falamos sobre a morte do menino da sunamita. Quando ela coloca o menino no quarto de Eliseu, sobe as escadas e coloca o menino lá no quarto do primeiro andar, e ali ela espera um milagre. Ela não conta ao marido, porque a fé do marido era pouca. Se ela conta a ele, ele ia sepultar o menino na mesma hora, porque os judeus não demoram para sepultar os mortos, ou não demoravam pelo menos. Na hora que morria, já ia cuidando para fazer o sepultamento. Era a cultura judaica. Chorava e enterrava. E meus amados irmãos, a mulher foi atrás do profeta 25 quilômetros de Sunem para o Monte Carmelo. E ali, irmãos, de longe Eliseu avistou. De longe Eliseu viu que alguma coisa estava errada, porque a mulher veio para o culto, veio para o encontro do profeta, mas não era lua nova. Estão lembrados que o marido dela disse: minha filha, nem é lua nova e nem é sábado. Quer dizer, não é dia de culto. Não é dia de culto. E o profeta também ficou espantado, porque ela só ia lá nos dias de culto. 25 quilômetros. 25 quilômetros ela ia e voltava, no lombo de um jumento. Hoje em dia, se você não fizer uma congregação na porta de cada crente, ele não vai não. E se outra denominação abrir de lado: meu irmão, cadê você, irmão? Abri uma bem pertinho da minha casa. Seja lá que crença for, seja lá que liturgia for, seja lá que mal-assombro for. A sunamita andava 25 quilômetros para assistir um culto. E não perdia culto. E tem crente agora que quer que abra a congregação na porta da casa dele. Senão não vai para a igreja, não vai para o culto. É uma geração que só Deus tem misericórdia. E meus irmãos, o profeta, quando viu, chamou Geazi. E disse: Geazi, corre, Geazi. Vai te encontrar com a sunamita e pergunta 3 perguntas. Vamos ver as perguntas. Versículo 26, por gentileza. Agora, pois, corre-lhe ao encontro e dize-lhe: vai bem contigo, vai bem com o teu marido, vai bem com o teu filho. E ela disse: vai bem. Quem diz amém em nome de Jesus? Primeiro, Eliseu, eu aprendo aqui que Eliseu era preocupado com as pessoas. Eliseu não perguntou por outra coisa, perguntou: vai bem com você? Vai bem com seu marido? Vai bem com seu filho? E ela respondeu o quê, meus amados irmãos? Vai bem. Mas o menino estava como? Morto.
que é que nós aprendemos? Irmãos, tem um hino na harpa que diz: pelo amor do Deus bendito, vai tudo bem. Mesmo que alguém morra, mesmo que haja um prejuízo, mesmo que você seja jogado na cova, mesmo que você seja vendido pelos seus irmãos, vai tudo bem pelo amor do Deus bendito. Se José não fosse crente, ele ia procurar essas igrejas de descarrego, porque tudo na vida de José parecia que ia mal. É verdade ou não é, irmãos amados? Na casa dos pais, odiado e invejado, criticado, Perdeu a mãe. cheio de piadas, perdeu a mãe, era órfão. De todos eles, só ele não tinha mãe. Ele e Benjamim, os outros todos tinham mãe. Os irmãos o odiavam, o aborreciam, planejaram matá-lo. Deus não deixou, jogaram numa cova, depois tiraram, venderam como escravo. Foi para a casa de Potifar. Quando as coisas estavam bem, foi caluniado como quem queria estuprar a mulher de Potifar quando era mentira. Foi jogado no cárcere. Se fosse hoje, ele dizia: eu vou para a sessão do descarrego, porque está tudo dando errado. Mas crente não tem o que descarregar. Tudo do crente já foi descarregado na cruz do Calvário. Glória. Dá para dar glória a Deus, igreja? Mas aquilo ali era mal ou era bênção? Me ajude a pregar. Era mal ou era bênção? Bênção. Era que ele estava azarado? Não, era Deus trabalhando. Por isso que a mulher disse: vai tudo bem, porque Deus está trabalhando. Só dá para crente isso. Doente e vai bem. Perdeu o emprego, vai bem. O filho doente, vai bem. Uma calúnia, vai bem. Só dá para crente salvo em nosso Senhor Jesus Cristo. Uma vez, eu vou confessar meu pecado para tomar ceia. Uma vez, irmão, eu estava passando por tanta prova. Quando eu vou saindo de casa para uma prova, para resolver um pepino, chega um oficial de justiça com outro pepino, que não fui eu que criei. Não fui eu que criei. Que outros criaram. Irmão, eu me desviei naquela hora. Eu já ia resolver um problema. Quando o carro bota o focinho fora da garagem, tem um homem bater. Uma parte? Pois não, senhor. Eu baixei o vidro, ainda era manivela. O pastor Alberto ia dirigindo. Eu disse: o que é? Disse: é o senhor assinar aqui mais uma comunicação. Aí eu assinei, disse: o que é? Ele disse o que era. Um bicho de 7 cabeças, que também eu não tinha criado, não fui eu que criei. Problema que outros criaram. Aí eu me zanguei com Jesus. Eu disse: mas Jesus, o que foi que eu fiz? Eu estava quieto no meu canto, e agora é um problema atrás do outro, e agora chega uma desgraça dessa. Irmão, quase que eu rasgava o cartão de membro. Vocês não, com vocês não acontece isso. Glória a Jesus. Mas, irmão, aquilo ali, irmão, aquela coisa que chegou naquela hora, salvou uma igreja. Através daquele problema, veio um documento que salvou uma igreja. Dá para dar glória a Jesus? O que era para eu dizer naquela hora, quando eu recebi aquele choque? Era para dizer o quê? Vai bem, mas eu não disse. Os irmãos querem me perdoar? Já faz mais de 20 anos isso. Faz mais de 20 anos. Faz 23 para 24 anos isso. Então nós precisamos aprender que vai bem. O crente, nada vai mal na vida do crente. Porque nossa vida está nas mãos de Deus. Paulo disse: para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Mesmo que morra, vai bem. Ponha isso na cabeça, nunca vai mal, aconteça o que acontecer. Deu para aprender essa lição? Que foi que a mulher respondeu? Vai o quê? Vai o quê? Diga assim: Jesus
Jesus, com a tua graça, com a tua graça, com a tua ajuda, eu não vou mais murmurar. Aconteça o que acontecer, eu acredito e vou confessar. Vai bem. vai bem. Dá para dizer amém em nome de Jesus? Por que vai bem? Porque Deus resolve tudo. E Deus tem um propósito em tudo. A pior coisa que acontecer, Deus tem um propósito bom. Santo Agostinho, o grande teólogo, que eu tenho um respeito muito grande por ele, apesar de depois ele tem algumas coisas que nós não concordamos, mas não é a Bíblia. A gente só não concorda, aliás, a gente só não pode discordar da Bíblia, mas de interpretações é possível discordar. Mas Santo Agostinho dizia: Deus não permitiria mal algum se dali não extraísse bens maiores. Ele só permite o mal se daquele mal ele extrair um bem maior do que o próprio mal. Quando veio um mal grande, Deus vai trazer um grande benefício daquele mal grande. Por isso que vai o que, igreja? Vai o que, igreja? Bem, vai bem. Glória a Deus. Outra coisa que eu aprendo, ela foi ao homem de Deus. Ela correu para o homem de Deus, ela correu para Eliseu. E hoje nós temos alguém para quem correr 24 horas por dia. Nós temos um Eliseu que morreu, mas ressuscitou e está sentado à mão direita de Deus. Você pode ir para ele 24 horas por dia. O pastor pode dormir e desligar o telefone, mas Jesus, o telefone dele é ligado 24 horas. Dá para dizer glória para Deus por isso? Glória a Deus. Meus irmãos, outra coisa que eu aprendo, a mulher chegou lá, e a mulher não foi compreendida. Vamos ver isso no capítulo 4 de 2 Reis, versículo 27. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma nela está triste de amargura, e o Senhor mo encobriu e não mo manifestou. Aleluia. A mulher se agarrou nos pés do homem de Deus, chorando, amargurada, angustiada. Ela caiu nos pés do homem de Deus e segurou no tornozelo dele. Geazi foi lá fazer o quê? Me ajudem, por favor. Geazi foi o quê, meus amados irmãos? Retirar. Foi retirá-la dos pés do homem de Deus. E eu acredito que Geazi não estava carinhoso. Eu acredito que Geazi estava bruto, ignorante, porque ele achou que ela estava irreverente. Ele achou que ela estava precipitada. Ele achou que ela estava fazendo uma coisa inadequada. E foi lá para tirar a mulher dos pés de Eliseu. O que é que eu aprendo aqui? Você que é crente, você tem que ter maturidade para enfrentar gente da marca de Geazi. Aleluia. Na igreja ainda tem Geazi? Tem? Ainda tem Geazi nas igrejas? Tem Geazi. Aquelas pessoas que nem oram e nem quer que ninguém ore. Nem faz nada e nem quer que ninguém faça nada. Eles querem te atirar, eles querem te arrastar, eles querem te retirar, eles querem tirar você de tempo, mas você fique na posição, não se incomode com Geazi. Você não espere que todo mundo, todo obreiro, Geazi era obreiro, me ajude, Geazi era obreiro? Sim. Era ou não era? Sim. Era auxiliar de Eliseu. Irmãos amados, nós precisamos aprender, o que eu aprendo aqui é que crente precisa aprender a conviver com pessoas difíceis. Crente precisa aprender a conviver com pessoas difíceis. Se você, toda pessoa difícil que você encontrar, toda pessoa incompreensiva que você encontrar, você for mudar de igreja, você não vai parar mais. Porque Geazi está em todos os lugares do mundo.
Geazi está em todos os lugares. Eles, em vez de trazer as pessoas para os pés de Jesus, eles querem retirar as pessoas dos pés de Jesus. Você está lembrado dos discípulos de Jesus? Está lembrado? Os discípulos de Jesus, a mulher cananeia, ela foi atrás de Jesus, e os discípulos disseram: Senhor, despede-a, porque ela vem gritando atrás de nós. Só que na Bíblia, na linguagem de hoje, não é assim, despede-a, é manda esta mulher embora, porque ela está gritando. Eles quiseram retirar a mulher também dos pés de Jesus. E eu quero dizer para você que está ouvindo essa palavra, que tem alguém usado pelo diabo para tirar você dos pés de Jesus, mas você não vai sair, você não vai se zangar, você não vai se desviar por causa dessas pessoas. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Não se zangue, não se desvie, porque Geazi sempre vai existir na igreja. Irmão, eu pensei que na igreja todo mundo era santo. Então você se equivocou. Eu pensei que todo mundo era direitinho, aprumadinho. Eu pensei que todo mundo tinha amor. Você se equivocou. Aqui tem gente que de gente só tem os dentes de bicho. No meio da igreja tem gente que de gente só tem os dentes de bicho. Aleluia! Está na igreja, mas a compreensão espiritual é pouca. A espiritualidade é pouca, não tem a mente de Cristo. Essas pessoas, em vez delas quererem lhe aproximar de Jesus, elas querem o quê, meus amados irmãos? Lhe afastar de Jesus. Mas você diga: eu não saio, eu vou permanecer no meu lugar. A mulher cananeia zangou-se, foi embora. A mulher cananeia zangou-se, foi embora? Não. Sim ou não? Não. Não. A mulher sunamita zangou-se com Geazi e foi embora? Não. Irmão, você precisa aprender a conviver na igreja. Isso não foi coisa fora da igreja, foi na igreja. Quando Ana foi orar, escute só por favor. Quando Ana foi orar a Deus, angustiada pelo seu problema, o sacerdote deu um abraço nela. O sacerdote disse: minha filha, foi assim logo, não foi de começo? Sacerdote, foi o que o sacerdote disse? Retira de ti o teu vinho, tu estás bêbada. Irmão, se fosse hoje, muitos crentes que tem hoje, tinha pego a Bíblia, dado uma rabisaca. Quem lembra dessa expressão? Se fosse hoje, se fosse os crentes que tem hoje em dia, ela teria dado uma rabisaca e tinha ido embora e dizia: enquanto vida e vergonha eu tiver, eu não venho mais aqui. E eu conheci uma mulher que dizia: e tem mais, se a minha alma depois de morta tiver vergonha, ela vai por outro caminho, não passa mais aqui. Se a alma depois de morta tiver vergonha, não passa. Aleluia! Se Ana tivesse feito isso, se zangado com Eli e fosse embora, e desse uma rabisaca e fosse embora, o que era que teria acontecido com Ana? Ela perderia o que, meus amados irmãos? A bênção. Teria gerado Samuel? Não, só gerou Samuel porque ela aguentou o abuso de Eli. Ela aguentou a carnalidade de Eli. Ela disse: meu Senhor, a tua serva não está embriagada, a tua serva está falando dos seus desgostos, eu sou uma mulher atribulada. E começou a chorar. Aí Eli disse: minha filha, o Senhor te abençoe, o Senhor te dê geração, o Senhor te faça feliz. E a mulher concebeu, e Samuel, profeta, sacerdote e juiz. Dá para dizer um glória a Deus mais forte? A mulher cananeia sofreu, Ana sofreu e a sunamita sofreu. De incrédulos, foi assim? De quem? De crentes e de obreiros. A mulher cananeia sofreu dos discípulos de Jesus, dos apóstolos. A mulher sunamita sofreu de Geazi. E Ana sofreu de quem? De Eli, que era o sumo sacerdote. Aprenda a levar cacetada. Diga amém. Amém. Que amém mais fraco, irmão. Fosse um amém para receber a chave de um carro. Mas você tem que aprender a levar cacetada. E ficar crentinho nos pés de Jesus, sem sair.
Eu estou dizendo isso porque eu já levei muita cacetada na minha vida. Mas não saí do meu lugar, não saí da minha posição. Crente tem que aprender a encontrar com Geazi, a encontrar com os discípulos de Jesus, a encontrar com Eli e ficar crente. Nenhuma das 3 mulheres saíram da sua posição, aguentaram, ficaram firmes e foram vitoriosas. Quem pode dar glória para Deus? Quem quer ser vitorioso? Quem quer alcançar a bênção? Dê glória para Jesus bem forte. Pois só vai aguentar receber a bênção se aguentar a cacetada. Geazi queria retirá-la, mas ela não saiu. E Eli, ou melhor, Eliseu entendeu. Veja o que foi a diferença de Eliseu. Leia de novo 27, por gentileza. Chegando ela, pois, ao homem de Deus, ao monte, pegou nos seus pés. Mas chegou Geazi para retirar. Disse, porém, o homem de Deus: deixai-a, porque a sua alma nela está triste de amargura. E o Senhor me encobriu e não me manifestou. Outra coisa que eu aprendo aqui é que Deus encobriu de Eliseu o caso da morte do menino. Diga comigo, Deus encobriu de Eliseu o caso da morte do menino. O caso da morte do menino. Dá para dizer glória para Deus? Pastor Isoldo, o que foi que o senhor aprendeu aqui? Eu aprendi que nenhum pastor, nenhum profeta tem o dom da onisciência. Deus não dá onisciência a ninguém. Entre os dons espirituais, em 1 Coríntios 12, vamos ver, por favor, 1 Coríntios 12, 8, por gentileza. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, 12, 8, por gentileza. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A palavra da ciência não é a onisciência, é uma palavrinha que Deus dá de conhecimento. Tem hora que Deus dá e tem hora que Deus não dá. Por que é que pastor se engana? Me diga por que é que pastor se engana. Pastor pode se enganar? Me ajude a pregar. Pode ou não pode? Por que ele pode se enganar? Porque ele não é onisciente. Só quem não se engana é Deus. Só quem sabe tudo é Deus. Veja que Eliseu ficou admirado, porque ele disse: o Senhor não me revelou. Deus revelava muita coisa a Eliseu. Revelava ou não revelava? Nós vamos estudar mais para frente. Deus revelava a Eliseu. Irmão, Deus revelou a Eliseu que Geazi, a mentira de Geazi. Deus revelou a Eliseu que Geazi mentiu. Deus revelou a Eliseu Geazi indo buscar Naamã. Deus revelou a Eliseu Geazi pedindo as coisas a Naamã. E Deus revelou a Eliseu até o que Geazi estava pensando em comprar. Se você pensa que eu não sei, que você está com esse dinheiro, você quer comprar vinhas e olivais, e servos e servas. Até o projeto que Geazi tinha na cabeça, Deus revelou a Eliseu. Mas quanto ao menino da sunamita, Deus o que, igreja? Não revelou. Irmãos, às vezes pastor come gato por lebre. Se engana. Por quê? Porque ele não é onisciente. Deus dá uma palavra de ciência. Deus dá uma e outra tradução, diz uma palavra de conhecimento. É só uma palavra, não é a onisciência. Pastor se engana, profeta se engana, profeta não sabe de tudo. Uma vez uma irmã veio dizer: pastor, está acontecendo um negócio na igreja e o senhor não está sabendo não? Eu digo: não, me conte. Ela disse: eu não, o senhor vai orar para Deus lhe revelar. Eu digo: mas pia mesmo o cão, como é que atenta? Quer dizer que Deus tem a obrigação de me revelar tudo? Não, irmão. Quer dizer que se eu disser Jesus me revela, ele vai revelar tudo de todo mundo? Se Jesus me revelar tudo de todo mundo, eu vou perder o juízo.
Se Jesus me revelar o problema de todo mundo, eu vou correr de porta fora. A minha cabeça não vai suportar, a minha estrutura não vai suportar. Deus é sábio, aí Ele dá só uma palavra. O dom da palavra da ciência. Revela só o que Ele quer revelar, o que Ele achar necessário, o que Ele achar conveniente. Quem pode dar glória para Deus? Deus é sábio, Deus é sábio e Deus é sábio. Ele não revela tudo. Agora tem crente que quer que o pastor saiba de tudo. Não, meu irmão, o pastor não é Deus, não. Ele é um homem de Deus, mas ele não é Deus, ele é limitado. E graças a Deus, porque ele não é Deus. É limitado, se engana, fica sem saber das coisas. Eliseu disse: o Senhor não me revelou. Ele me revela muita coisa. Por quê? Porque as profecias são em parte. Os dons, eles não são plenos, eles são em parte. Vamos ver no livro de 1 Coríntios 13, por gentileza, e 9. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios 13, 9, por favor. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. É em parte. Você, porque você é profeta, você pensa que Deus vai revelar tudo a você? É em parte. É em parte. E quando você for profetizar, cuidado para não passar dessa parte. Porque às vezes Jesus dá uma parte e o profeta se entusiasma e dá a parte dele também. Eu já vi isso. Eu estava num culto na minha cidade natal, numa congregação, que eu estive lá semana passada, uma escola festiva, mas irmão, foi um fogo tão grande. E no final do culto, na oração final, Deus levanta um vaso profetizando. Irmão, foi uma profecia linda. 3 minutos de profecia de Deus. Foram 3 minutos, eu olhei de relógio. 3 minutos, Deus falou na terra. Mas a profeta falou 15. 3 minutos foi Deus. E 12 foi ela. Ela achou pouco a parte que Deus deu e botou a parte dela. Em parte conhecemos e em parte profetizamos. É uma partezinha que Jesus lhe deu. Se Jesus só lhe deu uma profecia de 3 minutos, pelo amor de Deus, não fale 4 não. Fale somente o que Jesus lhe deu para falar. Quem pode dar glória para o nome de Cristo pela revelação de sua santa palavra? Aleluia! Então aprendeu agora, pastor é obrigado a saber tudo, amém? Graças a Deus que estão acordados. Pastor não é obrigado a saber tudo, é o dom da palavra da ciência. Em parte conhecemos, em parte profetizamos, mas a onisciência só pertence ao Deus Todo-Poderoso, Criador do céu. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos mais adiante ver o que estamos aprendendo aqui. Glória a Deus. Vamos ver capítulo 4, versículo 28, por gentileza. E disse ela: pedi eu a meu senhor algum filho? Não, disse eu, não me enganes. Ela lançou em rosto. Estão lembrados que quando o profeta disse que ela ia ser mãe, ela disse, meu senhor, não mintas a tua serva. Ela disse, eu não pedi filho. Foi o Senhor que profetizou. Foi o Senhor que assanhou esse negócio. E agora o meu filho é tirado, é morto. Irmãos amados, o que é que eu aprendo aqui? Eu aprendo que Deus nos prova. Deus nos prova. Para saber se nós amamos o que Ele nos deu, ou para saber se nós amamos a Ele. Amém? Amém? Não é, na realidade não é para Deus saber, porque Deus já sabe. Mas existe um mistério que Deus quer mostrar a alguém. Eu não sei se Deus quer mostrar o diabo, eu não sei se Deus quer mostrar os homens, ou se Deus quer mostrar a nós mesmos, porque Ele já sabe. Se nós amamos a dádiva, ou se nós amamos
o doador da dádiva. Dá para dizer um glória para Deus? Pode acontecer de você receber um emprego e de repente perder. Fazer até um voto para ganhar e depois perder. Pode acontecer ou não pode? Pode ou não pode, igreja? Pode você pedir a Deus um negócio e Deus dá o negócio e depois o negócio quebrar. Pode acontecer ou não pode? Pode. Pode você pedir saúde a Deus, Deus lhe dá saúde e depois Deus tomar a saúde. Isso é para Deus, não é para Ele saber. Eu não sei porque, a quem Ele quer mostrar que você ama mais a Ele. Com aquela coisa ou sem aquela coisa, você ama a Deus, você é crente do mesmo jeito. Quem lembra de uma pessoa que aconteceu isso com ela? Uma pessoa, homem. A gente diz ela porque pessoa é feminino. Quem foi uma pessoa que aconteceu isso consigo? Que Deus deu e depois Deus pediu? Jó também, mas teve outro. Abraão, Deus, vamos lá. Glória a Deus, capítulo 22, versículos de 1 e 2 do Gênesis, por gentileza. Gênesis 22, 1 e 2. E aconteceu depois destas coisas, que tentou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Vamos ler outra vez até parar. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem o quê? A quem o quê? Deus pode pedir o que você ama. Isso pode ser um filho, pode ser um esposo, uma esposa, pode ser um bem material, pode ser uma posição. Deus pode dar e Ele pode pedir a qualquer momento. E diz: mas aquilo que você ama, é aquilo que você ama. Eu quero aquilo que você ama. E Deus pediu daquela mulher o que ela mais amava. O que ela mais amava na vida era aquele menino, filho de promessa, filho de choro, filho de bênção. Então nós aprendemos aqui que Deus pode pedir o que nós amamos. A saúde. Quem é que não ama a saúde? Quem é que não ama seus bens? Agora mesmo os irmãos de Minas Gerais, de Bahia, que perderam sua casinha. Os irmãos do Pinheiro, os irmãos de Bebedouro, os irmãos do Mutange, que amavam suas casas próprias de 30 anos, de 40 anos, que foi do seu pai, que foi do seu avô, que foi da sua avó. Mas não foi tomado. E Deus permitiu. Deus permitiu que acontecesse uma tragédia dessa. Deus permitiu que acontecesse uma coisa dessa pela maldade humana. Pela pura maldade humana acontecesse uma coisa dessa. Porque Deus está dizendo que às vezes Ele pede o que nós amamos. Perdemos as nossas congregações. Que eu fui para a despedida de duas delas, chorei em todas duas, porque todas duas faziam parte da nossa história. Aleluia. Mas você não pode perder a fé. É só uma prova. É só uma prova, mas você não vai ficar. Até os filhos de Jó, ele não perdeu. Você sabia que Jó não perdeu os filhos? Vou provar para vocês que Jó não perdeu os filhos. Quando Deus devolveu a Jó, devolveu tudo em quê? Me ajude a pregar. Deus devolveu a Jó tudo em quê, meus irmãos? Em dobro. E os filhos, Deus devolveu em dobro? Antes da tragédia, ele tinha quantos filhos? 10. Quantos filhos? E depois da tragédia, quantos filhos Deus deu? 10. Deu quanto?
E por que Deus não deu em dobro? As ovelhas foram em dobro, as cabras foram em dobro, os camelos foram em dobro, os servos foram em dobro, tudo foi em dobro, menos os filhos. Por que Deus não deu 20 filhos? Se ele tinha 10, perdeu, por que Deus não deu 20? Sabe por quê? Porque os 10 que ele perdeu, não se perderam. Eles estavam guardados. Na realidade, Deus deu o dobro, com mais 10, era o dobro. As ovelhas se perderam. Ovelha não tem alma. Ovelha tem alma? Camelo tem alma? Não tem. Deus deu em dobro porque eles não têm alma. Mas os 10 filhos que morreram, ele não perdeu. Quando ele chegou no outro mundo, encontrou todos na presença de Deus. Aleluia! Glória ao nome santo de Jesus nesta noite. Então nós aprendemos que Deus pode pedir o que nós amamos. É doloroso. É até ruim de pregar isso. Até para o pregador é difícil. É ou não é, irmãos amados? Até para o pregador é difícil pregar isso, mas é a verdade do evangelho. Nós não podemos fazer evangelho de garapa, né? Tem evangelho de garapa, né? Agora, de vez em quando me mandam imagens de certos cultos por aí afora, dançarias, né? Meu irmão, aquilo não é evangelho não. O evangelho é isso aqui. São as verdades do evangelho, né? Igrejas como boates, jogos de luzes, a igreja escura. Meus amados irmãos, isso não é evangelho. E a pessoa diz, eu estou tão leve. Quando termina, eu estou tão leve. Também acabou com a caloria todinha. Como é que não vai ficar leve? Suor pingou, perdeu quase 2 quilos de suor. A banha desceu no suor. Mas não é evangelho. Isso não é evangelho. Evangelho é isso aqui. Quem pode dizer glória para Deus? A palavra de Deus é isso aqui, que mostra as realidades da vida. A vida cristã não é uma fantasia, não é um circo. Aleluia! A vida, e esse povo que vive nesses circos, quando chega a hora da luta, quando chega a hora da prova, acabou a fé, porque não tem doutrina, né? Não tem doutrina. Vamos lá. Muito bem, então aprendemos também que Deus pede o que nós amamos. Outra coisa que nós aprendemos, 4:29, por gentileza. (4:29) 4:29. E disse ele a Geazi: cinge os teus lombos e toma o meu bordão na tua mão e vai. Se encontrares alguém, não o saúdes, e se alguém te saudar, não lhes respondas. E põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Muito bem, a mulher disse, eu não vou sair dos seus pés. Ficou chorando lá nos pés de Eliseu. E Eliseu já era de uma certa idade, e pegou o seu cajado. Bordão quer dizer cajado. Os irmãos sabem que o cajado era sinônimo de autoridade espiritual, era sinônimo de poder de Deus. Então Eliseu disse, tome, Geazi, o meu cajado e vá lá, corra, porque Geazi era mais novo, era mais jovem. Corra e coloque o cajado sobre o menino. Meus irmãos amados, nós vemos aqui que Eliseu deu a Geazi uma oportunidade. Irmão, se o cajado, se o menino tivesse revivido com aquela ação de Geazi, quando Geazi tivesse colocado o cajado no rosto do menino, o menino tivesse ressuscitado, o que aconteceria com Geazi a partir daquele dia? Me ajudem a pregar, por favor. Se ele tem corrido e colocado o cajado e o menino tem ressuscitado, que era que todo mundo ia conhecer Geazi como o quê? Ia conhecer Geazi como o quê? Hein? Profeta. Ali foi a oportunidade que Deus, através de Eliseu, deu a Geazi para ele ser confirmado como o quê, meus irmãos? Profeta. Infelizmente, quando ele chegou lá, leia o versículo de número 31, por favor. E Geazi passou adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz nem sentido. Pronto. Botou o cajado, serviu de quê? Me ajudem a pregar. Serviu de quê? Nada. Meus irmãos amados, o que é que eu aprendo aqui? Que todo pastor pode entregar o cajado a alguém,
Agora, fazer o cajado operar, não pode. E o pior, irmão, que o mundo está cheio de Geazi, que receberam o cajado, mas esse cajado não faz efeito. Tem o nome de pastor, tem o nome de bispo, tem o nome de apóstolo, tem o nome de evangelista, tem o nome de presbítero, mas o cajado na mão dele não faz efeito. Aleluia. Ele botou o cajado no rosto do menino, o menino reagiu, o menino respirou, o menino reviveu? Não. Aí às vezes a gente diz assim: nós temos 80 mil ministros cadastrados. Aleluia, aleluia. Aleluia o quê? Tem tanto Geazi com um cajado velho na mão, sem fazer nada. Pelo contrário, causando estragos, escandalizando o evangelho. Então, meu irmão, não perca a fé não. Quando você encontrar um Geazi com um cajado na mão, já está na Bíblia, ó. Isso não é novidade não. Irmão, é tanto pastor desmantelado, é tanto pastor que acaba a igreja, é tanto pastor, com gente com o nome de pastor. Irmão, não existe pastor pilantra, mas existe muito pilantra chamado de pastor. Receber o cajado, mas infelizmente, pense numa entrega de cajado perdida. Consagrou. Quando é que se entrega um cajado a um pastor, a uma pessoa, e bota ele para ser obreiro? É quando consagra. Quando consagra diácono, está entregando um cajado. Quando consagra presbítero, está entregando o cajado. Quando consagra evangelista, está entregando o cajado. Quando consagra pastor, está entregando o cajado. Mas o segredo é saber se aquele cajado tem a unção de Deus, se vai florescer, se vai dar vida. Aleluia. Então você não pode se escandalizar. Pastor, teve um irmão que foi tomar conta de uma igreja, acabou com a igreja, acabou com o campo, acabou com a igreja. Irmão, como é que se manda uma criatura daquela? Meu irmão, Eliseu mandou Geazi. Eliseu mandou. Eliseu teve a melhor de quê? Das intenções. Eliseu teve boa intenção. Eliseu teve intenção ruim quando deu aquele cajado a Geazi? Eliseu teve alguma intenção ruim? Sim ou não? Qual foi a intenção de Eliseu? Que quando ele colocasse o cajado na cabeça da criança, a criança o quê? Ressuscitasse. Então quando um pastor entrega um cajado a alguém, é esperando vida, é esperando o poder de Deus, é esperando a glória de Deus, é esperando a manifestação de Deus. Mas infelizmente nem sempre acontece. Quando você vê um campo sem vida, quando você vê uma congregação sem vida, não foi Eliseu que teve maldade. E às vezes o pobre do presidente apanha. Mas como é que ele mandou uma coisa dessa para cá? Um pastor, que eu não vou dizer o nome, deu posse a um pastor. Foi da posse. Chegou lá e disse: está aqui fulano. Esse homem é uma bênção, receba. Você recebe esse homem, recebe essa bênção. A igreja, amém, levantou todo mundo. Com 3 meses ele fez uma bagunça lá tão grande. Arengou com um, a escola dominical acabou, glória a Deus, a Santa Ceia, menos da metade, brigou, arengou, fez uma confusão. Com 3 meses o presidente recebe um telefonema: alô, pastor fulano? Sim, sou eu. Só aqui, eu sou daquele lugar que o senhor veio há 3 meses atrás. Foi, irmão? Que foi que o senhor telefonou para quê? Pelo amor de Deus, venha buscar a sua bênção. Glória a Jesus.
Meus irmãos, quando o pastor manda Geazi, dá o cajado a Geazi, não é para Geazi causar estragos. Ele manda com a intenção de que Geazi dê vida, que Geazi seja uma bênção, que Geazi tenha poder de Deus, que Geazi tenha graça de Deus, que Geazi tenha a sabedoria de Deus, e a igreja cresça, e a igreja seja abençoada, e a igreja prospere, e a igreja receba vida. Mas infelizmente, irmãos, nem sempre acontece. Você precisa ter essa consciência. Não foi que Eliseu fez aquilo para ver a desgraça? Me ajude, por favor. Eliseu entregou aquele cajado a Geazi para ver a desgraça? Sim ou não? Ele entregou para ver a bênção. Mas infelizmente, na mão de Geazi, não houve vida. Olha a resposta. Versículo 31. Glória a Deus, por favor, leia para você aprender. Você precisa ter discernimento, você precisa ser um crente amadurecido. 31. E Geazi passou adiante dele e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém, não havia nele voz. Nem o quê? Nem sentido. Ah, meu Deus. Vê se o menino está respirando. Está não. Vê se o menino fala. Fala não. Mas Geazi, meu filho. O menino gelado. Chega, estava durinho. Aleluia! Quando Deus lhe der um cajado, ore, jejue e santifique a vida, para quando você botar no defunto, o defunto levantar, dando glória a Deus, e a igreja receber vida. Aleluia! Dá para dizer aleluia? Irmão, se por acaso eu fizer isso, eu mandar algum Geazi, não me condene não, porque a intenção de Eliseu não era má. A intenção de Eliseu era boa. A intenção de Eliseu era boa. Mas não só fui eu, Davi também. Vocês sabem quem era o general de Davi? Quem sabe dizer quem era o general que Davi depositou toda a confiança? Joabe. Mas deu certo? Deu certo, irmão? Não deu. Jesus entregou a tesouraria a quem? Jesus entregou o maior cargo de confiança a quem? Deu certo? Não. E Demas era um obreiro de confiança de Paulo. Vamos ver isso? Só vamos falar de Demas. Filemão 24. Filemão é antes de Hebreus. Antes de Hebreus. Filemão, versículo 24. É o capítulo único. Filemão, versículo 24. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Amém? Todo mundo, leia, 1, 2, 3. Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Paulo consagrou Marcos, Paulo consagrou Aristarco, Paulo consagrou Demas e Paulo consagrou Lucas. Quando eu consagrar Demas, não me engula não, pelo amor de Deus. Porque o pastor consagra com a melhor das intenções. Vamos de novo, irmão, vamos de novo. Aleluia! Eu estou com vontade de dar glória a Jesus. Que a minha pele está sendo defendida hoje, por isso que eu estou alegrezinho. Estou defendendo minha pele, né? Glória a Jesus. Olha o ministério de Paulo. Quem eram os obreiros auxiliares? Cooperador ali não é auxiliar não. Cooperador ali é pastor auxiliar. Cooperador ali não é só cooperador de porta. Cooperador, era pastores. Lucas era pastor, Marcos era pastor, Aristarco era pastor e Demas também. Estava no meio da elite. Paulo entregou o bastão a Demas, entregou o cajado, entregou a ordenação, consagrou ele a pastor. Olha, Demas, quando ele escreveu a carta a Filemão, Demas está perto de Lucas. Olha, Lucas era um grande evan. Está aqui o livro de Lucas e o livro de Demas. Quem já leu o livro de Demas, diga amém. Uma irmã ainda fez glória a Deus.
Não tem o livro de Demas, tem o livro de Lucas. Demas não prestou para nada, irmãos. Vamos ver 2 Timóteo, olha o futuro de Demas. 2 Timóteo 4, segunda carta de São Paulo a Timóteo, 4:10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Pronto. Prestou para que Demas? Me ajude. Para que foi que Demas prestou? Para nada. Paulo consagrou Demas a pastor, junto com Lucas, junto com Aristarco, juntos com Marcos. Marcos escreveu um evangelho. Lucas escreveu um evangelho. Aristarco foi um grande homem de Deus, mas Demas desviou-se. Foi para Tessalônica, amando o presente século, amando o mundo. Então, irmão, quando o seu pastor apresentar alguém que não der fruto, não foi maldade do seu pastor. Ele estava bem, intencionado, mas infelizmente o camarada não correspondeu. O nosso irmão Eliseu, pastor Eliseu, entregou o cajado a Geazi, mas infelizmente o cajado na mão de Geazi. Porque, irmão, os sacramentos, eles só têm valor, as ordenanças, os sacramentos, as imposições de mão, só tem valor se já tiver algo de Deus dentro do coração da pessoa. Os sacramentos só tem valor, o batismo só tem valor se a pessoa tiver o Espírito Santo na vida. É verdade ou não é? A Santa Ceia só tem valor para quem tem o Espírito Santo na vida. E a ordenação ministerial só tem valor se a pessoa tiver o Espírito Santo na vida. Se não tiver o Espírito Santo na vida, pode encarcar a noite todinha. Receba. Tinha um irmão que falava fonhinha, ele dizia, receba, e não vai receber nada. Não vai receber nada. Glória a Jesus. Glória. Glória a Jesus. Quem aprendeu alguma coisa hoje, fica de pé, dando glória a Deus. Só quem aprendeu alguma coisa hoje. O batismo, o sacramento do batismo só vale se a pessoa for convertida. Se não for, pastor Anísio Feitosa dizia que batizar uma pessoa sem converter-se, mergulha um cão enxuto e levanta um cão molhado. Mas é cão sempre. Consagrar uma pessoa sem a graça de Deus para obreiro é só perca de tempo. Encarcou. Mas não vai dar fruto nenhum, porque é só o ritual. O ritual só tem vida se houver a essência. A Santa Ceia só tem vida em quem tem a essência. Glória. A ordenação ministerial só tem vida em quem tem a essência. Dá para dizer glória para Deus? Se por acaso eu consagrar alguém ou eu enviar alguém que não der certo, vocês vão me engolir vivo? Por que não vão me engolir vivos? Porque Jesus consagrou Judas, Davi colocou Joabe para ser o general, Paulo consagrou Demas, junto com Lucas, Marcos e Aristarco, e Eliseu entregou o cajado a quem? Então, glória a Jesus, escapei. Glória a Jesus. Quem necessita das orações? Quem necessita das orações? Vamos orar a Deus. Amém? Tem alguém para Jesus hoje? Pastor, eu vim de casa disposto ou disposta a ser crente. Onde está a primeira pessoa? Dê um sinal com a mão. Vocês trouxeram alguém que não é crente, por gentileza? Trouxeram alguém? Quem trouxe alguém que não é evangélico ou afastado da igreja? Quem trouxe? Ou fraco na fé? Trouxe, irmã? Cadê a pessoa? Está aí? Quer aceitar Jesus hoje? Quer se reconciliar com Jesus? Venha. É coisa gloriosa. Ser crente e entender as coisas de Deus é coisa gloriosa. Vem em nome de Jesus.
Jesus te ama. Essa palavra, ela serve para todo mundo. É verdade ou não, irmãos amados? Onde está a primeira pessoa? Dê um sinal com a mão, diga: eu, pastor, eu quero me reconciliar com Deus hoje. Amém? Que Deus abençoe. E terça-feira, se Deus quiser, nós vamos terminar este assunto, não de Eliseu, o assunto da sunamita. Se Deus nos der a graça e formos vivos, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Os pastores do interior, pastor Isaías, venha fazer a oração a Deus. Amém? Quem vai voltando para casa contente? Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa o quê? Morar na casa do Senhor, para contemplar a formosura do Senhor. E o que mais, igreja? E o que mais, igreja? Aprender. Quem aprendeu? Louvado seja Deus. Boa foi a palavra. Agradecemos a Ti, Senhor. Aleluia. Ó Pai, Recebe nosso... pela Tua presença, pelo Teu agir. Ó Deus, por Ter usado, Senhor, mais uma vez. Continue, Senhor, usando o Teu servo. Somos, ó Pai, agradecidos a Ti, Senhor, pelo que o Senhor fez nesta noite. Agradecemos a Ti, Pai justo, ó Deus, pelo alimento, ó Deus, que o Senhor tem passado para nós. E assim, Pai, nós Te louvamos e lhe agradecemos. Desperde-nos em paz, em nome de Jesus. Amém. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O Senhor guardará tua entrada e tua saída, desde agora e para sempre. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos. E todos dizem: amém. Que o Senhor vos abençoe, irmãos. Uma boa noite. E terça-feira, com a ajuda de Deus, estejamos aqui.